O Corinthians perdeu para o Palmeiras e ele está de fralda. Marcelinho Carioca! Marcelinho é da Fiel. Marcelinho é da Fiel. Que isso, hein, irmão? Que fase. Boa noite, Marcelinho. De calça plástica. Marcelinho. Boa noite. Tudo bem, irmão? Não. Para de ficar inventando essas coisas, hein, Jailson? Não foi eu, cara. Foi o Juca. Tem que trocar daqui a pouco, tá com muito... Não. xixi. Tá cheio já. Você mal colocou a fralda, já tá colocou, cheio, irmão? tá cheio. Marcelinho, Já tá cheio? não vai mijar nessa fralda, Marcelinho. Não, Não, Não. Encheu, não, pô. é assistir. O time do Corinthians aqui deve estar cheio de xixi, cocô. ou é xixi, Se borrou todo. Ou é mijo, Se é né? fralda do jogador, ele Ou é tá tudo cachimbo. borrado aqui. Ou tá com cachumba, né? É cachimbo. Desceu? Desceu. Papeira. Desceu a papeira. Ô, Marcelinho, a pergunta que não Por que quer você calar. tirou isso aqui da frente? Não, deixa aí, legal. Não entendi, Siqueira. Pô, que Eu não fase, entendi cara. como é que ele tá, Siqueira. Eu não entendi. Tem que repetir, vai ter que repetir. O diretor tá falando aí com você? Não, pô. Não, tá Falou o quê? Eu tô falando o quê? Deixa eu te Peraí, você que não era pra ter só aquele dia pra tirar? Não, calma, uma coisa de cada vez, irmão. Uma coisa de cada vez. Porra, Uma coisa é uma dois homenagem. vexame hoje. Peraí. Uma coisa é uma homenagem muito Homenagem. bonita pra No você. nosso episódio e número agora é 100. uma aposta que você perdeu. Você poderia estar aqui hoje felizão e o Jajá de fralda, Tá irmão. bom, vou cumprir, não tem. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Acho que o público, né, o telespectador, está ansioso pra saber essa resposta. Foi você que liberou a galera quarta-feira pra ir pro pagode, pra ir pro sambia, pra ir pra balada? Pô, eu liberei até 1h da manhã, mas o cara não tem jeito. Não, você falou até as 2. Mas os caras ficaram até 4 horas, pô, dá um Não, mas mete o um vídeo disfarce. era 1h53, irmão. Mas Tava mete dentro um do limite. disfarce, irmão. Tá Marcelo, todo mundo ali. Marcelo, Aí jogo sábado. quando viro Não pode ser. Mete um a disfarce. filmagem. Você queria que o cara fosse pra balada assim, irmão? Toca, irmão, mete toca, alguma coisa. ué. Mas, ó, pra clássico sair. no sábado? Pra sair tem que se garantir. Agora, vai sair na semana do clássico. Mas saiu na quarta, Não Marcelo. interessa, não pode Como não sair. interessa? Mas, O torcedor. Diferente. O atleta profissional de futebol, o principal instrumento de trabalho dele é o corpo. O corpo Certo. tem que estar sendo bem treinado, bem alimentado e bem descansado, irmão. Não adianta. É alto rendimento. Certo. Se o cara quer ter a diferença dentro de campo, fazer o melhor, ele tem que comer e dormir, irmão. Vai jantar, vai sair quando não tem jogo na semana inteira. Eles jogaram fora, fizeram a viagem, voltaram e vai geral ali pra sair, se garante, irmão. Ainda mais no Se clássico. garante. Se garante. Agora, Certo. tomou-lhe um sacode, um rolo compressor contra o maior rival. Foi Aí eu Lima. tenho que ficar passando o vexame e vergonha aqui de fralda. Você aceitou a aposta, irmão. Não, mas ele era pra ter falado outra coisa também. Para a queda. Não, deixa isso. Deixa a fralda. É terça. O cansaço pra valer num atleta profissional de futebol, ele bate 48 horas depois. Quinta-feira, amigo. E quarta-feira eles esticaram. Aí vai ter mais um Tem dia. a viagem ainda. A viagem ainda não aguenta, a perninha não vai, irmão. Mateuzinho. Eu que mandei, não. Quem mandou foi o Souza. Não, foi o Jairus que me mandou. Carrídio. Carrijo e Melhor Martini. jogador. Melhor jogador. Hoje não foi tão bem. Martins. Martins. ressaquinha Esses três caras teve culpa nos 2 gols? O Martins tava entregando mais do que carteiro novo, entregando errado. Parecia um carteiro novo Não, hoje. mas Mateuzinho falhou? Mas o que o Ramon Quem? Dias fez Mateuzinho falhou por acaso? Não. Mas aí sai, Carrijo falhou aí por tem que acaso? falhar? Não. Independente Não, mas eu disso. tô te falando, independente do cara ter saído, o cara não jogou mal hoje. Então você Só que libera. qual a diferença? Vamos fazer uma pergunta pra ele. Tomou 2, era pra Ó, ter sido gente, sabe 5. Respeito ao senhor que é âncora. Então nós vamos colocar o senhor como diretor, então como treinador. A cartilha que o senhor vai fazer pros atletas, pode sair, pode ir pra eu seguro a balada, resposta. e na semana do clássico pode fazer o que quiser, porque eu seguro vocês. Pode chegar, vamos analisar essa vitória do Palmeiras, derrota do Corinthians, porque o derby aconteceu na Arena Barueri e olha, deu o que falar, porque é óbvio que o Palmeiras estava com o Corinthians engasgado desde a final do Paulistão, o Abel ainda não havia vencido o Ramon Dias e na verdade até continua sem vencer, porque o Ramon não pôde comandar o time, estava suspenso, foi o Emiliano Dias, mas assim, foi o jogo do Abel Ferreira sobre a família Dias, né? Foi um Palmeiras que impressionante, avassalador. Os primeiros 20 minutos, cara, eles foram muito impactantes, porque o Palmeiras foi disposto realmente a fazer o resultado e diante de um Corinthians muito absorto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entendeu, se é que entendeu, já estava 2-0. A maneira como
o Palmeiras se dispôs taticamente no jogo, e aí as individualidades técnicas acabaram aparecendo, mas eu acho que taticamente foi o duelo vencido pelo Abel Ferreira. Porque ele mantém uma escalação, quando ele perde o Veiga no jogo anterior, ele coloca o Felipe Anderson na ponta direita e coloca o Estevão por dentro, que cai pela direita muitas vezes, porque era a característica dele. E ele tem a jogada do 1 contra 1 muitas vezes. Mas ele jogou solto, né? Eu vi até ele muitas vezes pelo lado esquerdo, ele flutuando e tal. E com o Richard Rios e o Emiliano Martinez, que correm muito, né? Eles marcam e jogam. Só que aí, cara, Facundo Torres, Felipe Anderson, tô esquecendo de alguém, Estevão e Vitor Roque. É muita gente boa do meio pra frente. Isso sem contar na subida do Piquerez pelo lado esquerdo com o Facundo Torres e a saída de 3 ali com o Bruno Fux sendo um lateral, só que o Felipe Anderson tá correndo demais por aquele corredor. E ainda apoiado pelo Estevão, que muitas vezes cai por ali. Então, o que o Corinthians do Ramon Dias e do Emiliano, o que eles pensaram? Olha, da última vez a gente jogou num 4-3-3, né? Com o Memphis por dentro, o Romero e o Yuri. A última vez, na verdade, no primeiro jogo da final, né? Por quê? Porque sem Coronado, sem Garro, você tinha que encontrar uma alternativa ali para ser esse meia armador. O Corinthians não iria abrir mão dos seus 3 volantes, Martínez, Carrilho e Ranieri à frente da defesa. O objetivo do Emiliano foi colocar o Bidon como um jogador mais avançado entre os meio-campistas, só que aí você tinha 4 volantes, entendendo que teria superioridade numérica, sabia que eles viriam numa linha de 3, né, com o Bruno Fux, o Murilo machucou, então o Gomes e o Mikael, e aí com uma linha de 3, o Corinthians poderia ter superioridade numérica no meio. Só que não adianta nada, é por isso que a gente fala, às vezes esquema tático ganha jogo, não é necessariamente o esquema tático, ele pode ganhar jogo desde que você tenha a aplicação tática e você encontre soluções no jogo. O Corinthians entrou com 4 jogadores no meio, só que não adiantou nada. Primeiro, o Corinthians perdeu todos os duelos e toda a segunda bola era do Palmeiras. Segundo, o Palmeiras lateralizou o seu jogo. Ele não jogou tanto por dentro. Teve jogo por dentro, claro, mas o Corinthians não conseguiu marcar esse jogo por dentro. E aí o Palmeiras confundiu a marcação e especialmente apoiou muito pelos lados. E, cara, bom, nos 2 gols, né? Você via que os 2 gols, eu sei que o Donelli vai ser criticado, porque, enfim, porque o Hugo pegaria e tal. Eu não sei se o Hugo pegaria, mas é muito claro, gente, que a diferença entre os dois, ela é gigante, ela é oceânica. Não tem como você ter um goleiro no mesmo nível do Hugo, porque hoje ele é o melhor goleiro do Brasil. O Hugo Souza, tecnicamente falando, hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o goleiro que decide jogo. Ele pega a bola do jogo. O Corinthians vai ser bombardeado, ele vai tomar os seus gols de vez em quando lá, mas, cara, ele vai resolver. Às vezes, quando passar da defesa, vai parar no Hugo. O Paulistão foi um exemplo disso. O derby da primeira fase estava 1-1, tem um pênalti no último minuto, o Estevão cobra, o Hugo pega. A final do Paulistão, tem um pênalti, o Hugo pega. O Corinthians campeão. Então, o Hugo resolve os problemas, muitas vezes, do Corinthians. Só que, cara, dificilmente outro reserva resolveria. E o Donelli ainda não tem a segurança, não tem a biografia, não tem o histórico do Hugo. É natural. Agora, você pode falar que o Donelli é insuficiente, que o Corinthians precisa ir atrás de outro reserva, que tem que dar chance pro longo. Tudo isso eu aceito. Agora, não vem me dizer que ele é o único culpado. Porque, mamãe, que liberdade o Palmeiras teve à frente da defesa. E aproveitou, forçou o erro do Corinthians na saída de bola e começou a trocar passes na entrada da área e muitas vezes dentro da área. E a marcação do Corinthians ali, ó, observando os caras trocando passe lateral. No segundo gol, então, que a bola chega lá no Felipe Anderson na direita, foi assim, né? Tum, tum, tum. E todo mundo olhando, né? Opa, tá no outro cara. Opa, não tá mais comigo. E aí eles foram indo assim no balanço defensivo. Sempre tinha um cara livre do Palmeiras, até chegar no Felipe Anderson que chega batendo na trave. E aí a bola sobra pra fora da área, o Emiliano Martinez domina, olha, pensa, escolhe o canto, chuta, e aí fica um pouco mais fácil, né? Foi um chute maravilhoso, um golaço no cantinho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um corte aí do Pode Pá, né? Marcelinho Carioca pagando uma aposta, né? E Marcelinho apareceu chateado porque o Coringão aí perdeu por 2-0 para o Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro, pela 3ª rodada do Brasileirão. Corinthians vinha de 11 resultados, né, com ótimos aproveitamento. Acabou levando uma surra nesse sábado, né, na Arena Barueri para o Palmeiras, quebrando uma invencibilidade aí do Corinthians, né, desses 11 jogos
sem perder no Brasileirão. Palmeiras vinha de 4 jogos sem vencer o Corinthians, jogos importantes. Por exemplo, ano passado, o Palmeiras, se ganhasse do Corinthians no Brasileirão, derrubaria Ramon Dias, Emiliano Dias e toda a sua comissão técnica. Se o Corinthians ganhasse do Palmeiras e como ganhou, o Palmeiras praticamente dava adeus às possibilidades de ser campeão brasileiro. E isso aconteceu. Jogo esse que teve aquele episódio da cabeça de porco, né? Onde os palmeirenses não gostaram, né? E agora, recentemente, mais um jogo importante que o Corinthians acabou se sagrando campeão paulista após 6 anos para cima do Palmeiras. Então, o Ramon Dias não havia perdido para o técnico Ramon Dias ainda. Não, o Ramon Dias não havia perdido para o Abel Ferreira ainda. Perdeu ontem, entre aspas, porque o time do Corinthians é do Ramon Dias. Porém, o Ramon estava suspenso e o Corinthians levou uma baita de uma surra para o Palmeiras, infelizmente. Cara, ontem o Depay acabou saindo uma bola de meio de campo e dando um chutão para frente, isolando a bola. Sinceramente, o que aquilo mostrou é que o Corinthians não estava afim de jogo. E o Palmeiras estava muito afim de jogo. O Palmeiras jogou em linhas avançadas, jogou em linhas altas, pressionando o Corinthians desde o início do jogo, né? E Memphis Depay ganha em torno de 4 milhões por mês. Então precisa de mostrar mais. Não mostrou nada. Na final do Paulistão, o que ele apareceu naquele jogo foi de ter subido na bola. Se não tivesse feito aquilo, não tinha aparecido naquele jogo também. E pra mim, muita gente fala do salário do Memphis Depay. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Será que o Memphis tá justificando o investimento do Corinthians? Eu gostaria de saber de vocês. Porque o salário estratosférico, né? Pelo resultado dentro de campo, muito baixo. O Memphis não jogou nada ontem. Infelizmente, mas é a realidade. Já o Matheus Donelli, sinceramente, vamos com todo respeito ao jogador, né? A gente sabe que o cara é corintiano, é esforçado, dedicado, mas pra mim não tem capacidade técnica para jogar no Corinthians. Palmeiras fez 2 gols no início do primeiro tempo com bolas chutadas de fora da área. E no meu modo de avaliar, o goleiro Hugo Souza não tomaria nenhum gol desse. Para mim, sinceramente, foram bolas defensáveis que o Donelli não consegue fazer. Goleiro bom para mim é aquele goleiro que faz 2 defesas no jogo para manter o resultado. E Donelli não faz. Se o Hugo Souza tivesse no gol, fez muita falta. O Corinthians tinha algum desfalque, te falar. Fez muita falta ao Corinthians. Mas muita falta mesmo. Por exemplo, Rodrigão fez falta, não jogou ontem. O goleiro Hugo Souza fez muita falta, não jogou ontem. O argentino Fabrício Angileri fez muita falta. O zagueiro de quase 2 metros, Gustavo Henrique, não jogou ontem, fez falta. Igor Coronado, que é o reserva imediato de Rodrigão, não jogou ontem, fez falta. Então, o Palmeiras aproveitou da fragilidade do Corinthians. Porque o Donelli é fraco demais. O Donelli não tem capacidade para pegar no gol do Corinthians. Com todo respeito ao atleta, que ele é um profissional. Eu estou falando de técnica. Para mim, tecnicamente, é fraco. E aí o Marcelinho Carioca, estava no programa Cortes Pode Par, apareceu de fralda, porque foi uma aposta que ele fez. E Marcelinho soltou o verbo ao vivo. Perdeu a linha, ficou pistola, perdeu a paciência com o jogador do Corinthians e disse, jogo que eles eram para ter ganhado. É derby. Derby é diferente. Eles quem? Jogadores do Corinthians. Marcelinho também acabou alertando sobre Mateuzinho, André Carrilho e Martínez, que foram para a balada
48 horas antes do derby. Marcelinho falou, quem é o diretor do Corinthians? É o diretor que tem que liberar esses jogadores, ou o diretor que quando retorna precisa puxar a orelha. Então o Marcelinho apareceu bravo, chateado com Carrídio, Mateuzinho e José Martins, que apareceram curtindo. Inclusive eles falaram que tem até vídeo dos jogadores curtindo uma festinha. Há 48 horas antes do jogo dizer que não pode. Por quê? Que o corpo do jogador vai se demonstrar cansaço depois de um dia, né? Então o Marcelinho passou vergonha cumprindo essa promessa, né? Isso não pode acontecer. E olha, o diretor executivo do Corinthians é Fabinho Soldado. E Fabinho Soldado já trouxe para vocês. Tem uma ala da diretoria do Corinthians que não quer mais o Fabinho Soldado no timão. Algumas coisas que acontecem no Corinthians, as pessoas falam que é culpa do Fabinho Soldado. É ele que é o diretor. Ele que faz esse elo entre o jogador e o presidente. Entre o jogador e o pessoal da diretoria. Então isso é ele que tem que proibir. Se essa ala da diretoria do Corinthians que não quer Fabinho Soldado, quando acontece algo desse nível, aí a pressão vai ser ainda mais forte para cima de quem? Do presidente Augusto Melo para demitir. Já está acontecendo essa pressão, né? E o Fabinho Soldado não pode permitir o jogador do Corinthians ir para balada um jogo antes, né? De um derby importante. Um derby é diferente. Então o Marcelinho ficou muito chateado, muito nervoso, né? De ter visto o vídeo do jogador curtir festa. E ontem tomou uma surra diante do Palmeiras. Não jogou nada. Não jogou nada. Não colocou o pé na bola. Palmeiras deitou e rolou. Pra mim, a família Dias são... Tanto o pai quanto o filho, pra mim, os dois são fracos. O Ramon Dias e Emiliano Dias não têm condições de treinar o Corinthians. Jamais. Jamais eles têm condições de treinar o Corinthians. Jamais. Precisa de um treinador que dá ordem na casa. Que coloca o jogador na linha. Corinthians e Palmeiras. Corinthians, se ganhar ontem, ia ficar sendo líder do Brasileirão, né? Pelo menos momentaneamente. E aí perde um jogo desse por 2-0 com menos de 20 minutos, tá tomando 2 do gol do Palmeiras, 2 bolas chutadas de longe. Né? A gente não pode ficar justificando jogadores que não estavam em campo porque estão lesionados. Ninguém consegue jogar machucado, né? Então aqueles jogadores que entraram era para dar conta do recado. Cara, as duas laterais do Corinthians, sem comentário. Tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu, pelo amor de Deus, não pode jogar no Corinthians. Não pode. São fracos tecnicamente. Corinthians precisaria já ter feito contratações pontuais. Mas o Corinthians sabe disso, porque o Ramon Dias já pediu contratação de defensor, de meia, de atacante. E o Corinthians, esse ano, a temporada 2025, fez apenas uma contratação. Perder pro Palmeiras não pode. É um jogo diferente. É um jogo que dá motivação. Corinthians quebrou a invencibilidade de 11 jogos no Brasileirão sem perder, né? Quebrou, Ramon Dias quebrou aí a invencibilidade diante do técnico Abel Ferreira. Perdeu pela primeira vez, nunca havia perdido. Olha pra você ver, tantos ingredientes que tinha num jogo tão importante, onde o Corinthians foi lá e não colocou o pé na bola. Foi um time praticamente 99% mal. Um time extremamente perdido em campo. Um time sem jogada. Palmeiras ganhou 2-0, porque o Palmeiras tirou o pé. Mas poderia ter sido 3-4, porque o Corinthians andou em campo. Não parece que está disputando uma partida tão importante quanto era aí do Brasileirão, terceira rodada. Corinthians lutando, brigando para ser líder de uma competição tão importante. Vai lá e perde o jogo que onde o Abel Ferreira, tecnicamente, acabou envolvendo, né, o time do Palmeiras, aí colocando o Palmeiras jogar para cima do Corinthians do início ao fim, e o Corinthians não teve reação. Então o Palmeiras deitou e rolou, e a vitória do Palmeiras foi merecida, porque o Corinthians não mostrou para quem entrou em campo. Isso é vexatório? Sim. Isso é vergonhoso? Sim. Porque o Corinthians hoje tem uma folha salarial
de 25 milhões de reais por mês. Então tem que fazer jus a jogadores ganhar, por exemplo, como o Memphis, 4 milhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Se você gostou do vídeo, peço que deixe um comentário dizendo o que você achou dessas informações, desse jogo, né? Se inscreva em nosso canal e ative o símbolo de notificações para quando a gente gravar qualquer conteúdo você receber tudo de primeira mão, né? E obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe você e sua família e estejam sempre bem. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.